Olá, eu sou a Maíra Weber, pesquisadora e coordenadora do Instituto Positivo, e começa agora o programa Ler Transforma, um espaço de discussão sobre o nosso amor pela literatura e a necessidade da gente cada vez mais formar leitores. Oi, eu sou a Naira Gazaf, também do Instituto Positivo, e a ideia desse programa é sempre trazer um convidado para a gente bater um papo sobre o universo da literatura. E hoje a gente está aqui com a Kátia Lindemann, ela que é ativista de biblioteconomia social e presidente da Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais. Seja muito bem-vinda, Kátia. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Como eu sempre digo, né, tudo começa pelo livro e a leitura, né, e tudo vai além disso. E é isso, né? Ler transforma. É o que eu disse para vocês ainda há pouco. Não é o livro que transforma, é a leitura, né? E a gente se conhecer numa roda de leitura na Flip e agora está aqui para poder mostrar isso que eu sempre falo, né? Que o livro ele não é uma fábrica de milagres, mas eu posso afirmar para vocês com casos reais, né? Resultados de que ele opera verdadeiros milagres. A gente sabe disso, Kátia, ainda mais que a gente pôde te ouvir na Flip, você fez uma palestra emocionante, encantadora, né, Naira? E a gente queria que você contasse, então, para o nosso público um pouco da tua história de vida e como é que essa história de vida te levou para a biblioteconomia. Eu sou uma gaúcha meio do Paraguai, meio falsificada, embora com muito orgulho, né, da cidade de Rio Grande, extremo sul do Rio Grande do Sul, cidade que dá origem ao estado. Mas eu fui morar muitos anos no Rio de Janeiro e não tinha nada a ver com esse mundo dos livros. Eu trabalhava na condição de artista plástica no barracão da Escola de Samba Grande Rio, na época que a Grande Rio sai entra para o grupo especial e traz o Joãozinho 30, nosso saudoso Joãozinho 30, para que a escola permaneça no grupo especial. E eu fazia aquelas esculturas em espuma dos carros alegóricos, que é o que dá vida na avenida, né? Só que aí, na condição de filha única, minha mãe entra no Alzheimer, eu preciso voltar para o Rio Grande do Sul, isso em 2009. E ao voltar para o Rio Grande do Sul, continuei fazendo, né, o que eu já fazia, trabalhando com arte, só que não tem as escolas de samba, então eu passei a fazer cenários de teatro confeccionados em espuma. E aí me chamam para montar o cenário de teatro de um evento chamado Teatro na Prisão, que ia ter lá na Penitenciária Estadual do Rio Grande. O Presídio Central de Porto Alegre foi facetado, né? Então se tornou a maior penitenciária do estado do Rio Grande do Sul. E eu falei, gente, teatro. Eu fiquei tão encantada que eu lembro que eu não cobrei pela minha mão de obra. Eu falei, me dei o material que eu monto. E aí, só abri um parênteses aqui, era uma peça de teatro para falar do dia 25 de setembro, que é o dia do apenado no Brasil. Não é um dia para a gente comemorar o indivíduo que está recluso, é um dia de conscientização para abrir as portas do mercado de trabalho. Porque a maior dificuldade do indivíduo que sai de lá é justamente essa, arrumar trabalho. Reintegração social, né? Porque a premissa do cárcere é punir e reeducar, né? A gente fica só no punir, o reeducar é complicado. E aí, eu lembro que aí eles estavam com essa peça de teatro, e eu entrei lá, lógico, não sabia da cultura do cárcere, que não podia conversar com os presos, eles passam pela gente, eles têm que olhar para a parede, enfim. Mas quando eu os vi com folhas de papel, decorando sonhos de uma noite de verão, eu olhei para eles e falei, nossa, vocês gostam de Shakespeare? Aquele silêncio. Aí o carcereiro autoriza eles, não, pode responder a dona aí. Aí eram 3 presos, aí um deles fala, é quem? Eu falei, Shakespeare. Não sei nem quem é. Aí o segundo, é companheiro novo na cadeia? Aí o terceiro preso vai e fala assim, meu irmão, você acha que a gente vai ter um companheiro com um nome esquisito desse? Eu falei, não, gente, Shakespeare não está preso, não. O Shakespeare já está até morto. Quer dizer, vocês não leem livros aqui na cadeia? Vocês não frequentam a biblioteca? Aí um deles dá um passo à frente e me diz, a gente não tem nem livros, que dirá a biblioteca. Ali nasce a Kátia bibliotecária. Porque eu falei, como assim não tem bibliotecas? E aí eu lembro que eu saí dali consternada, cheguei em casa. Gente, dá para usar o Google, tá? Para pesquisar. A gente consegue achar as coisas ali, então ir atrás da informação. E aí eu descubro a Lei de Execução Penal, 7.210, que de 1984, anterior à Constituição, que diz todo e qualquer estabelecimento prisional no Brasil será dotado obrigatoriamente de biblioteca. Falei, então existe uma lei, a biblioteca na prisão é lei. E aí eu descubro que o Brasil assina, junto da ONU, o Tratado de Mandela. Como vou cuidar dos meus reclusos?
E ali diz, nossos estabelecimentos prisionais no Brasil serão dotados de biblioteca com obras literárias. Isso entra como uma ementa na Constituição. Então, na topo do judiciário brasileiro, se está na Constituição, é a máxima. Falei, então a biblioteca prisional está amparada por lei, por que não tem? E aí, gente, é muito fácil a gente apontar o dedo, né? Por que o governo não faz? Por que aquele político não faz? E o que eu, você, o que nós, enquanto sociedade civil, estamos fazendo para contribuir? Mesmo sem vínculo com nada, nem com ninguém, na condição de sociedade civil, depois de anos eu fui para a universidade em 2009. Em 2010 eu já tinha feito o Enem para a biblioteconomia, para entender como é que agia o profissional das bibliotecas, né? Como é que se montava uma biblioteca. Fazendo a faculdade e, simultaneamente, já tinha falado com o diretor da prisão, que já tinha me cedido uma cela, e aí eu digo para vocês, encerro essa parte dizendo que os presos eles só não pegaram o diploma comigo, mas tudo que eu aprendia na universidade de manhã, eu passava para eles, juntos a gente montou a biblioteca na prisão, e aí assim nasce a Kátia Bibliotecária, e eu tenho o maior orgulho de dizer, nasce por causa do cárcere, depois de pisar numa prisão, né? Que história linda, Kátia. E você é autora de conceitos como a biblioteconomia social e as bibliotecas prisionais. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Você acha que essa facilidade no acesso, você ter uma biblioteca próxima, facilita o hábito da leitura? Eu vou contar uma coisa para vocês, que eu acho que eu não cheguei nem a falar na Nona Flip no Rio. Se você me perguntar assim, o que foi que mais te impactou esses 16 anos? Eu já passei por rebeliões dentro de prisões, mas tem uma coisa que eu carrego comigo até hoje, e aí isso responde a sua pergunta. Eu montei a biblioteca para os presos lá, né? Toda quarta-feira é dia de visita das crianças. Ao contrário do que você vê na televisão, nos documentários, o preso sentado no pátio, aquela mesinha de cimento, aquele piquenique, não é nada disso. A criança fica atrás das grades mesmo, pendurada ali. Isso é uma coisa que até hoje me dói. Isso é nas prisões do Brasil todo. E aí, na hora de ir embora, os pais levam até o final dos pavilhões, né, acompanham as crianças, depois elas saem com as mães. E era uma quarta-feira, final de visita, e o menino puxa a mão do pai e enfia a cabeça na biblioteca, porque a biblioteca ela fica no centro da prisão, né? Ele, olha, pai, quanto livro! Parecia que ele nunca tinha visto aquilo na vida. E aí eu peço autorização do carcereiro, do chefe da segurança, eu falo, ele pode entrar aqui, se recluso rapidinho com a criança? Não, rapidinho, dona Cá. Eu falei, não, rapidinho, eu falo para ele assim, você nunca tinha visto a biblioteca? Pode entrar, pode olhar. E ele leva o pai, é o pai preso, todo orgulhando, olha meu filho, aqui é a biblioteca que a gente tem aqui na cadeia. E aí ele baixa a cabeça dele e eu falo assim, você não frequenta a biblioteca da sua escola? Não tem biblioteca na minha escola. É uma escola do estado, né? Não tem biblioteca na minha escola, tia. Eu nunca tinha entrado numa biblioteca. Aí ele sai, eu fico esperando o pai dele voltar e falo para ele, onde o seu filho estuda? Aí eu descubro que é no bairro de maior índice de violência e criminalidade na minha cidade. Vou atrás e aí descubro que é uma escola estadual que não tinha biblioteca. Então o menino, do tipo assim, o meu pai, ele tem livros lá, o menino, e ele não tinha. E aí eu fui lá falar com a diretora, né? E aí ela falou assim, a gente não tem. Só para vocês terem uma ideia, também eu vou abrir outro parênteses aqui. O último concurso para bibliotecário do estado no Rio Grande do Sul foi em 1994. Né? As escolas, o resto do Brasil, nas escolas públicas, enfim, não tinha biblioteca e não tinha livros literários. O que eles tinham lá eram estantes com livros didáticos, o que não configura uma biblioteca. E aí, voltando, né, que nem você falou assim, Kátia, você criou o conceito de biblioteconomia social. Porque na minha cabeça é isso. O que é biblioteconomia? É onde houver leitor, onde houver livros e um bibliotecário. Isso para mim é biblioteca. Você não precisa das paredes físicas, mas se a gente puder construí-las, e lá tinham paredes e não tinham livros, e aí eu falei com a diretora, e aí eu levo isso para a universidade, era a reta final da minha graduação, para transformar no meu estágio curricular obrigatório. Movi céus e terra, mas com base em estatutos, e consegui. Montei não uma biblioteca, mas duas, a biblioteca e a brinquedoteca. E aí, já perto de pegar o diploma, eu lembro que eu estou chegando na cadeia, numa quarta-feira, dia de visita.
Aí eu escuto, tia, e eu falo assim, cara, mas não tem sobrinho, até cair a ficha. Aí eu olho, é aquele menininho sacudindo o livro. Olha, tia, olha, eu trouxe para mostrar para o meu pai que na minha escola agora tem livro, agora tem biblioteca. E eu escolhi esse livro lá. Era, sabe? E aí eu lembro que eu me abaixei, eu abracei ele e, sabe, eu precisava. Eu montei para o pai dele, eu precisava montar para ele. E ele pegar aquele livro e falar, tia, agora eu vou ler com meu pai. Isso é biblioteconomia social. Né? Então, por que eu enfatizo isso no sentido de mostrar um fazer bibliotecário voltado para o verdadeiro objeto maior do livro da leitura, o leitor. E aí, quando eu consigo, mesmo né, batendo de frente com a cientificidade, mostrando para eles que no Brasil não tinha esse conceito inédito, mas que em ciência nada é fechado, a gente pode trazer, aí eu trago com a ajuda né, de um professor da Argentina, Júlio Jatuffi, Felipe Menezes Telo da Espanha, Judite Ayala do México, os únicos lugares onde tinha o conceito de biblioteconomia social, eu trago e me torno a primeira pesquisadora brasileira a dar este conceito em Brasil. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é o feito que eu fiz, mas no sentido de que os presos sabiam que eu estava brigando, lutando com a academia, com a cientificidade, para mostrar que aquilo que eu fazia com eles, que eu fiz com aquele garoto na escola, que aquilo era uma biblioteconomia social voltada para as massas, para o povo. E eles não queriam aceitar. E aí, quando eu consigo, né, com a ajuda, ombro de gigante, me torno a primeira pesquisadora lá no Brasil, e aquilo deu certo. E aí eu lembro que eu defendi a minha pesquisa e fui para a cadeia e cheguei lá, estavam os presos me esperando na biblioteca. Deu certo, dona Cátia, a senhora conseguiu? Eu falei, consegui. Aí com autorização do diretor da prisão e com um preso, que toda a cadeia tem os seus artistas, né? Dentro da biblioteca, essa tatuagem foi feita por um preso. Né? Então, eu digo que aqui, se você for por onde todo mundo vai, você é só mais um seguindo no mesmo caminho. Mas se você se atreve a ir por onde ninguém quer ir, porque é difícil, porque é complicado, e mesmo assim você vai e dá certo, você pode olhar e dizer, vem, deu certo, vem, eu seguro a sua mão, né? Então, é isso, é tipo o que o Instituto está querendo fazer agora. Tem gente que fala, leia bom, mas vocês não falam só isso, vocês lutam para que isso aconteça. Isso é fazer a diferença, né? Então, eu digo assim, não é só uma tatuagem, é o respaldo, né? De tudo que a gente passou e mostrar que é possível, dá certo, né? Fantástico. Kátia, a tua história de vida e a tua história profissional que se misturam tem, como você mesmo disse, tudo a ver com o que o Instituto Positivo faz, né? A gente tem propósito, a gente quer levar a leitura para transformar a sociedade, a gente quer levar o ato de ler para populações vulneráveis. Então, a nossa missão, o nosso olhar casa totalmente com a tua história de vida. Você nos representa lindamente nessa nossa conversa. E aí, eu queria que você contasse um pouco para a gente como que é esse projeto, que você também é pioneira no Brasil, de levar a biblioteca itinerante para lugares, não só prisões, mas para populações de extrema vulnerabilidade. Como que acontece esse caminhar dessa biblioteca? Desculpa, já aproveita e conta como que é a tua mediação de leitura. Porque assim, olha, antes de entrar nisso, deixa eu só frisar que a profissão de bibliotecário no Brasil, embora ela exista desde 1962 reconhecida, ela não existe no cárcere. Então, o Departamento Penitenciário Nacional, quando lança os concursos para os estados, tem vaga para dentista, arquivista, médico, enfermeiro, mas não tem para bibliotecário. Não tem como você atuar nas prisões de modo remunerado. Então, por exemplo, ao longo desses 16 anos, eu trabalho de modo totalmente voluntário. Pelo contrário, tirando dinheiro do meu bolso para me deslocar até as prisões. E aí, como presidente que a gente cria em 2017, a Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais, eu passei a montar bibliotecas prisionais nos presídios em nível de Brasil, Bangu 4, Bangu 8, Rio de Janeiro, sempre de modo voluntário. E aí, numa roda de leitura com os presos, porque eu digo que não basta você levar o livro para a prisão, você tem que familiarizar eles, né? Nós somos a terceira maior população prisional do mundo. 75% dos nossos presos não terminou o ensino fundamental. Uma criança nas séries iniciais tem mais propriedade com o livro, a leitura, do que o preso. Então, você tem que familiarizá-los, fazer roda de leitura. E aí, eu cheguei para eles e falei, tá, peguei o diploma de bibliotecária,
mas preciso pagar minhas contas. O que eu faço? Estou pensando em voltar para as artes, porque, né, ou não conseguia me imaginar dentro de uma biblioteca fechada, aquela coisa padrão, né? Enfim. E aí um preso levantou e falou assim, dona Kátia, e a senhora, que a senhora não leva essa coisa do livro aí por menino aí? Aí eu, como assim? Não, é bacana isso que a senhora faz aqui com a gente e tudo, mas tenta trabalhar em alguma coisa que possa pagar suas contas, mas que a senhora possa trabalhar com o menino. Fala para eles, dona Kátia, que essa coisa do vida louca, de matar a aula, de pular o muro da escola, essa coisa aí, dona Kátia, só tem 2 caminhos lá na frente, ou é aqui ou lá no cemitério. Porque a gente, e palavras dos presos, a gente sabe que existe, dona Kátia, todo um contexto de violência, dessa coisa de crime, mas existe eu, por exemplo, eu estou falando por mim. Eu mentia para minha mãe que eu ia para a escola, eu não ia. Trabalhar para comprar coisa bonita, você podia ganhar no asfalto, né? Você podia ganhar na mão grande. E aí, dona Kátia, olha aqui onde a gente vem parar, fala isso por menino. Naquele momento, meninas, eu entendi que a gente tem que investir no moleque de hoje, nas escolas, para que esse moleque de hoje não se torne um adulto de amanhã, ter que conhecer o livro e a leitura lá na prisão. Mas se o adulto que está lá, se ele já está lá, ele tem direito ao livro e à leitura. Mas é investindo na escola. E aí eu volto de novo ao Instituto Positivo, porque, pelo que eu entendi, é isso que vocês estão lutando. É levar o livro, é incentivar essa molecada a ler, para que essa criança de hoje não vire o adulto de amanhã, tem que bater lá, me arruma um livro aí para fazer a remissão de pena para a leitura. É isso. Sabe? Se as pessoas soubessem o poder de uma biblioteca escolar, que é investindo na biblioteca da escola que você vai esvaziar a prisão, e aí naquele momento nasce, né, o Buck Truck, a nossa biblioteca itinerante. Então, é uma empresa de Porto Alegre que eles trabalham com projetos sociais. Eles viram uma entrevista que eu dei e disseram assim, ó, quem trabalha com livro e leitura com os preços está preparado para qualquer público. Você não quer vir trabalhar com a gente? A gente tem, na época, era o estante de histórias e o Sacola. E aí eu ajudo eles a escrever o Buck Truck. Imagine o furgão do Scooby-Doo, aquele desenho animado. Aí retirou os bancos, né? Colocamos estantes, livros, aí tem mesinha, acessibilidade, rampa para quem é cadeirante, audiobook, né? Para a pessoa que tem deficiência visual, ela vai escutar a leitura. Né? Temos, como é que se diz? Priorizamos por fazer jus à premissa da Agenda 2030, não deixar ninguém para trás. Né? Então, e a gente vai nas comunidades em vulnerabilidade social, isso é, zonas rurais, comunidades. Rio de Janeiro, a gente foi parar no Morro da Mangueira. Subimos, né? Pedimos para a líder comunitária, pediu autorização para a gente, fomos trabalhar no Cerrado, Bahia, no entorno do Rio São Francisco, Bahia, divisa com Sergipe. A intenção, além da gente fazer roda de leitura, familiarizar, eu digo que é mediação da leitura, mas é formar leitores. A gente doa 200 obras literárias e, meninas, é tão louco, né? Porque enquanto na cidade as nossas crianças estão discutindo a velocidade da internet, nós temos lugares no Brasil que as crianças não conhecem nem os livros, né? Então eu digo que... E aí eu sou paga para isso. Então eu digo que na realidade tudo comunga, né? Tudo comunga. A intenção da gente levando os livros para essas comunidades é isso. É lutar para que, quem sabe, a gente amanhã depois não precise ter bibliotecas prisionais abarrotadas de leitores lá dentro, né? Pelo contrário, que seja abarrotadas nossas bibliotecas comunitárias e escolares e públicas e não a biblioteca da prisão. Você comentou um pouco sobre a formação de novos leitores, né? Essa é também uma preocupação do Instituto Positivo, né? A gente estabeleceu alguns pilares de atuação, um deles é levar os livros, né? Então, a construção de bibliotecas, de cantos de leitura, mas também a gente não está satisfeito em montar o canto e apenas que ele exista, a gente quer ver ele sendo procurado, né, cheio de crianças e que cada vez mais elas tenham esse interesse. Então, eu queria que você comentasse aqui um pouquinho para a gente, né, com base na sua experiência, que, como você mesmo falou, já é um público complicado, né, difícil de você entrar lá, eles já estão numa situação muito extrema. Mas como que a gente pode trabalhar essa formação de novos leitores? Pensando tanto em públicos vulneráveis, como é o caso, né, da população prisional, quanto não vulneráveis, por exemplo, dentro de uma escola. Olha, eu falo por mim, dentro da minha experienciação,
é tentar mostrar que o livro não é chato. Primeira coisa, gente, vamos fazer uma meia-culpa, não é só as crianças, a gente também pega, né? Nossa, que livro grosso, imagina eu vou ler aquilo tudo ali. Mas você já entra com resistência, você já entra com aquele escudo. É entender que no livro você pode aprender, no caso das crianças, que ele pode ser divertido. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de 2 obras literárias que eu uso com as crianças. Eu respeito os contadores de história e tudo, mas eu, por exemplo, quando eu vou fazer, eu não coloco nem, não me travisto de nada. É eu de cara limpa, mas eu procuro obras que sejam rimadas, que sejam interessantes e que tenham uma mensagem. Então, tem um autor, né, de São Paulo, Cláudio Fragata, ele pega uma cantiga de roda que a gente usava lá na escola, que dizia paca, tatu, cutia, não. Então ele risca o não e a própria cutia escrevendo paca, tatu, cutia, sim. Então o livro é todo rimado e mostra que não pode haver discriminação nem nas cantigas de roda, nem sob o pretexto da brincadeira, só que o livro faz isso com rimas, e aí e o guarda dizendo que a cutia não ia entrar, e eu mostro para as crianças, olha, não é que o guarda seja uma pessoa ruim, mas disseram para ele, ó, não é não, e ele tem que dizer não. E aí no final as cutias lutam, né, para dizer não ao preconceito, que elas querem ter direito, e aí o livro termina dizendo que até o leão tem que respeitar. Todo mundo tem que respeitar. E o guarda se torna amigo das cutias e defensor, dizendo que vocês podem ir onde vocês quiserem. Então, eu faço isso de uma maneira que mostra para as crianças, tá vendo? A gente aprendeu sobre bullying, sobre preconceito, sobre discriminação, rindo, se divertindo com a cutia. E esse mesmo autor, ele tem um outro livro chamado A África que Você Fala. É um livro todo rimado, dizendo, olha, que palavras, né, que zumba, farofa, são palavras que vêm do continente africano que a gente usa no dia a dia. E aí tem uma parte do livro que fala, e você está sentado em cima de uma palavra que veio da África. Aí as crianças ficam, bunda, bunda. Todo mundo tem bunda, é uma palavra que vem da África. Ou seja, eu penso assim, influencia muito o que você vai escolher. A obra que você vai escolher. Pouco se fala ou pouco se difunde, por exemplo, o nosso saudoso Betinho. Sociólogo, Betinho. Gente, o Betinho era um excelente autor de obras infantis. Tem um livro dele chamado A Centopeia que Sonhava. Ela tinha 100 perninhas e o sonho dela era ter asinhas. E ela consegue realizar o sonho dela voar, porque o pássaro bota ela nas costas. Ou seja, mostrar para as crianças que quando eu tenho amigos eu consigo realizar sonhos. Sabe? Então é assim, a gente ter cuidado na obra que a gente escolhe, é a gente se colocar no lugar daquela criança e pensar assim, eu vou tomar isso como uma coisa chata? Não, eu vou tomar isso como uma coisa divertida. Eu acho que vai muito também da curadoria, né? Você saber selecionar aquela obra e tentar mostrar para aquela criança que assim, ó, dá para se divertir com o livro, dá para aprender com o livro, né? Dá para a gente levar para casa, poxa, o bullying é errado. E que legal, eu aprendi tudo isso com o livro. Né? Eu acho que é ter um pouquinho de sensibilidade de compreender que, que nem eu digo, né? A gente não pode chegar para uma criança e dizer, leia o livro bom. Não, você tem que fazer a criança se apaixonar pelo livro. E aí, a partir disso, o resto tudo se transforma. E mudar um pouco a forma como a gente encara também a leitura e a biblioteca. Você mesmo estava comentando lá de uma história que acredito que você ainda vai contar, mas que quando você teve contato com o preso, ele estava de castigo na biblioteca. Não é muito diferente a prisão. Assim, as pessoas têm uma curiosidade. Como é que é a biblioteca na prisão? É como uma biblioteca escolar. Aí, por exemplo, só para título de curiosidade, eu classifico as obras por cores. Como eu disse para vocês, uma criança nas séries iniciais entende mais do livro da leitura do que o indivíduo recluso que nunca pegou no livro, nunca entrou. Então, eu classifico por cores, né, de uma maneira que os presos possam encontrar. Então, preso fez bagunça, foi colocado de castigo na biblioteca. Gente, foi literalmente. Então, ele foi colocado, né, processo administrativo disciplinar, ele tinha que arrumar as estantes para mim, chegou lá, cara amarrada, né? Bom dia, dona Cátia. Seu diretor mandou eu vir para cá que eu tenho que arrumar as estantes. Aí eu olhei e falei, tu aprontou, né? Tipo escola, bota de castigo na biblioteca. E eu falei, cara, só existe uma opção assim, ou você faz o teu trabalho, né, e tenta aproveitar, olha quanto livro, né, tu vai ter que fazer do mesmo jeito, ou tu vai fazer esse mau humor com essa cara amarrada, ou quem sabe a gente faz esse limão à limonada. Tem livro de direito aí? Eu falei assim, você quer entender que tipo de livro? Não, eu queria entender do meu processo, não tem uns livros de direito penal?
Eu fui lá, tentei pegar os mais atualizados, e eu lembro que depois eu corri atrás para trazer, porque ele ia ficar uma semana ali, os mais recentes possíveis. E aí ele fazia o trabalho dele e sentava-se à mesa para ler aquilo, e eu lembro que ele relatou uma dificuldade, que ele não conseguia entender aquelas palavras do direito processual. Eu falei, você não terminou os estudos? Ele falou, não. E nós tínhamos levado a sala de aula para a prisão. Fazia poucos dias, né? E aí eu lembro que ele pediu um livro de direito para levar para a cela dele, e eu botei no meio um papelzinho, falando que estavam abertas as matrículas. Ela, vê a senhora já querer inventar moda, né? Ah, me deixa, já os livros já tá bom. Uma semana depois ele me entrega o livro, me matriculei. E ele foi para a sala de aula, porque ele queria entender. Aí eu lembro que eu dei para ele de presente um dicionário. E aí depois nós conseguimos levar o Enem prisional, né? Ele fez parte do primeiro Enem prisional. E depois ele foi para condicional, nunca mais eu ouvi, eu não sei se... que ele passou no Enem prisional, eu sei, mas não sei se tinha continuado a faculdade ou não, enfim, nunca mais nos vimos. E agora voltando recentemente, eu fui processada pelo Conselho Federal de Biblioteconomia, né? Como qualquer profissão, existem os conselhos regionais, primeira instância, e o segunda instância, os federais. Aí, se você geralmente é processado pelo regional ou qualquer advertência enviada ao regional, que é a primeira instância, para você recorrer e ir para o segundo. Eu já fui direta, denunciada, julgada e condenada pelo segundo, porque não tinha onde recorrer. E eu precisava de um advogado, e foi um ano que eu passei por muitas atribulações de problemas pessoais. Eu tive, uma das minhas filhas se acidentou, minha casa pegou fogo, eu falei, eu não tenho grana para contratar advogado agora, não tenho condições, então tudo bem, né? Vou perder meu registro como bibliotecária. E para quem vai ficar curioso, o Conselho Federal de Biblioteconomia divulgou uma informação a respeito das bibliotecas prisionais que não condiziam com a realidade. Eu fui pelo lado formal, mandei e-mail, não foi respondido. Eu mandei e-mail, o segundo não foi respondido. No terceiro, a Kátia desceu aquelas lavadeiras de morro lá do Rio de Janeiro, fez um comentário enorme na rede social para eles, mas eu fiz de um modo bem deselegante, né, os chamando de propagadores de fake news, a classe da entidade maior dos profissionais da informação. E aí eles me processaram porque eu quebrei a ética e podendo correr o risco de perder meu registro. E eu falei, tudo bem, vou embora para as artes. E aí eu recebo um telefonema dizendo, é Dona Kátia? Eu falei, sou eu mesmo. Aqui é o Gregório de Andrade, advogado e associados. Boa tarde. Eu falei, boa tarde, mas não estou com algum problema, não sei quem é você. Não, eu peguei o telefone da senhora com alguns amigos em comum, só para comunicar à senhora que eu já enviei um ofício lá para Brasília, a partir de hoje a senhora está representada, eles falam comigo. Eu falei, tá, olha só, não sei quem é você, não sei quem é, amigo em comum que te deu meu telefone, mas não tenho grana para pagar advogado, não é minha prioridade agora. Não, é tudo pro bono, a partir de hoje. Eu falei, caramba, quem é você? Gregório de Andrade, advogado associado. Ele repetia aquilo, né? Eu não conheço. Tá, peraí que a senhora vai me conhecer. Dona Kátia, o Gregório, do pavilhão 4, colocado de castigo na biblioteca. Ele passou, ele foi para condicional, ele fez a faculdade de Direito. Hoje ele é um advogado criminalista. E nós tivemos ali a bibliotecária da prisão, sendo defendida pelo ex-presidiário, agora na condição de advogado. Eu peço desculpa para vocês, porque eu sempre digo que no dia que eu não me emocionar com o meu trabalho é porque ele não faz mais sentido, mas não é o que a Kátia fala, não é o que o Instituto Positivo diz, é os resultados, está aí. Né? É aquilo que eu falei lá no início, o livro não é a fábrica de milagres, mas ele opera milagres. Aquele cara, né, que não tinha nem terminado os estudos, e ele foi lá, se tornou-se meu advogado, o caso foi sumariamente arquivado. E é isso, é o que eu digo, né? O livro, ele, na realidade, ele não vai transformar você, mas você, quando lê, você se transforma. E é isso, quando que eu ia imaginar que aquele cara, né, que um dia estava lá na biblioteca de castigo... Então, é isso, meninas, eu posso garantir para vocês que dá resultado, dá. Eu fui a prova viva disso. História linda. Maravilhoso. Kátia, você, além de uma grande contadora de histórias e conta histórias lindas de vida, né, de pessoas que se transformaram por meio da literatura, você também é uma artista plástica, né, e que começou a atuar com esse tema maravilhoso de
de biblioteca social, bibliotecas sociais em locais de vulnerabilidade, começando por causa do Shakespeare, do teatro. Então, você acredita que essas outras linguagens artísticas, como as artes visuais, como o teatro, colaboram também para formar leitores literários? Eu vou te dizer assim, ó, na condição de uma profissional da informação, né, como bibliotecária, não adianta você ter a informação, sabe? A informação correta, fidedigna, não adianta se você não tiver cultura para compreender essa informação. Tá, eu tenho informação, e o que eu faço dela? Entra as artes, o teatro, sabe? E nessa biblioteca itinerante que a gente trabalha com um grupo Pregando Peça, que é um grupo de teatro de bonecos há 40 anos no Rio Grande do Sul, um dos pioneiros, assim, exatamente para mostrar para as crianças, sabe? Poxa, o livro é legal, mas e se eu fizer isso com teatro? Ela vai assimilar muito mais aquela informação, sabe? O lúdico, que eu digo assim, ó, a cultura, sabe? Para você compreender o que fazer. Eu li aquele livro, tá? E o que eu faço com aquela informação? Se você tiver a cultura, se você tiver as artes ali te segurando, você vai saber o que fazer com aquela informação. Porque só ler o livro, isso não vai te levar a nada. Mas se você tem cultura para compreender aquilo que você leu ali, né? Então, assim, eu sou uma árdua defensora da... É o que eu digo, não existe nada que você faça que, se você não tiver a cultura, você não vai compreender mais o fazer em si, ele puro. Sem a cultura, sei lá, eu acho que ele anda uma quadra. Com a cultura, a gente vai para a universidade e forma um indivíduo, né, em direito, por exemplo. Agora, pensando ainda, né, nessa questão do acesso aos livros mesmo, além do ambiente prisional, que outros espaços vulneráveis você acha que poderiam receber um estímulo à leitura por meio dessa constituição de bibliotecas mesmo, ou espaços de leitura? Olha, a gente está com um cenário muito triste no Brasil de espaços de leitura. Por exemplo, o censo do ano passado, 63% das escolas públicas no país não tem biblioteca. Que nem eu falei agora há pouco para vocês, as crianças na cidade estão discutindo a velocidade da internet, mas temos lugares do Brasil que o livro não chegou. Eu tive agora, recentemente, em Goiás, e a garotinha pegar o livro e lá na região do Cerrado mesmo de Goiás, olha minha tia, olha, um livro que nem é de fazer dever. Aí eu olhei para a cara dela, eu demorei a entender o que ela quis me dizer, que o único livro que ela conhecia era o didático. Por isso que quando eu recebi o convite de vocês, eu falei, não tem como dizer não, porque o trabalho do Instituto é justamente desenvolver a literatura, mostrar para essa molecada que o livro não é só aquele de fazer dever, que foi o que a menina me disse. Olha, minha tia, um livro. E assim, ó, além do cárcere, eu também trabalho com as prostitutas e sim, elas leem assim. A minha cidade é uma cidade portuária, cidade de Rio Grande, então nós temos lá as boates, né, os prostíbulos nessa área portuária. Elas trabalham à noite, dormem de manhã e à tarde, muito frio, elas ficam sentadas na calçada. E eu lembro de estar passando por ali, vi todas elas sentadas, de cabeça baixa, algumas mexendo no celular, e atravessei a rua, Kátia sendo Kátia. Vocês gostam de ler? Vocês não querem os livros? Nossa, eu ouvi todos os impropérios que vocês possam imaginar. Realmente, né? Imagina se chegar ali, até que uma delas levanta e falou assim, eu vi que a senhora não perguntou por mal, a senhora trabalha em biblioteca? Eu falei, sou bibliotecária. Eu gosto, sim, se a senhora trouxer uns livros. E aí, no dia seguinte, eu voltei com a mala do carro cheia de livros. E aquela ali que me recebeu, o nome dela é Aline, e eu tenho a liberdade para falar, porque hoje se tornou minha amiga, ela pegou os livros e falou assim, eu vou distribuir para minhas colegas. 15 dias depois, eu volto e falei para ela que eu vou voltar para recolher os livros. Quando eu voltei, não tinha livro para recolher. Aí eu olhei e falei assim, ué, cadê? Não, elas ainda estão lendo. Lógico, no tempo delas. Falei, olha, 15 dias depois eu voltei e aí a gente foi fazendo essa coisa e era sempre com ela. Até que nós tivemos, né, era um curso que teve na minha cidade de técnico de enfermagem do governo federal. Você não pagava e tudo. E aí eu peguei o panfleto daquilo ali, foi oferecido pelo Senac, e eu botei no meio dos livros, né? Ela, dona Cátia, tá cheio de papel aqui no meio do livro. Eu falei, lê, eu tô com pressa. Depois eu pego esse papel. Era os papel do curso, falando e tudo.
15 dias depois eu volto para recolher os livros, aí ela me ajuda, pega mais livro e tudo, e aí ela fala assim, me empurrou o livro e falou assim, com um papel, né? Eu fiz, dona Kátia. Aí eu, oi? Eu fiz a matrícula, essa menina. E aí eu já vou assim, porque para não me alongar muito. E aí teve um dia que eu voltei para entregar livros, ela falou assim, a senhora me desculpa, mas eu não vou mais poder ficar com os livros e distribuir. Vou arrumar uma outra colega para fazer isso. Eu estou saindo da prostituição, porque estou quase me formando no técnico de enfermagem. Falta só arrumar o estágio, e eu ajudei ela a conseguir o estágio. Eu digo assim, a gente não tem o poder de fazer, a gente corre atrás de quem tem, a gente, né, vai... E ela formou-se em técnica de enfermagem, e agora, em dezembro do ano passado, de 2024, eu fui na formatura da universidade. Ela conseguiu passar em primeiro lugar no ProUni, no curso de enfermagem. Hoje ela é enfermeira-chefe de uma UTI, né, de um hospital particular, e aí parece clichê, mas voltamos àquilo que eu defendo sempre, né? De que o livro ele não é uma fábrica de milagres, mas eu posso garantir a vocês, por experiência, de que ele opera verdadeiros milagres, né? Então eu digo assim, onde houver povo e houver livro, tem uma biblioteca, a gente não precisa das paredes físicas. Então isso, compreender que o livro, ler é poder, te dá empoderamento, é informação, seja no prostíbulo, seja na cadeia. Em São Paulo tem um projeto muito lindo que eu ajudei a montar lá também, a organizar, que é a biblioteca para as pessoas em situação de rua. Então as pessoas, elas ali têm alimentação, elas almoçam, depois elas vão ali para a biblioteca, elas pegam. Muito imigrante que está em situação de rua, pega dicionários em português, enfim. Ler literatura vai além de você ampliar teu repertório crítico, tua formação humana como cidadão. Me parece, por todas as histórias lindas que você traz, que ler literatura traz para o ser humano uma sensação real de amparo e de resgate de autoestima, né, Kátia? Você sabe que na prisão, como eu disse para vocês no início, era aquela leitura, um livro bem fininho, um livro em quadrinho, aí depois surgiu, não sei se você conhece o Fernando Pessoa em quadrinhos, aí... Tá, agora tem livro desse homem aí, assim, só com letras, sem as coisas. Aí eu falei, já tá melhorando. Gente, aí nós temos os vários pavilhões, né? Então tem o pavilhão 3, que é dos réus primários, e eu levei para eles Paulo Coelho. Eles não queriam saber de ler. Aí levei Paulo Coelho. Se eu disser para vocês, com todo respeito ao autor, tá? Mas o que o preso me disse. Não leva mais esse tipo de livro lá não, tá? Aí eu, porque muito ruim a leitura dele. Muito fraquinha, parece que ele está escrevendo para vender livro. Não sei, não me passou verdade, não me passou, sabe? Eu prefiro mais a Graciliano Ramos. A senhora não tem... Gente, eu juro para vocês, eu estava sentada, eu olhei assim, ó. Eu falei, rapidinho, se eu pedir a ajuda, a autorização do diretor, você deixa eu gravar isso, pelo amor de Deus, eu preciso gravar esse depoimento. Ele olhou para mim, que isso, dona Kátia? Gente... Os caras que não queriam saber de livro e leitura, o cara estava me pedindo Graciliano Ramos e estava ali sendo um crítico literário. É isso, é o que você falou, a gente pensa, ai, nossa, imagina que esse instituto está cheio de ideia, né? Essa coisa romantizar a literatura, não é romantizar, não é, gente. Desperta o poder, a cognição. No cárcere, começa ocupando o tempo ocioso do preso. Porque já dizia o autor, né, Coelho, e Foucault também fala, né, que a cabeça de preso é a oficina do diabo, ocupa o tempo ocioso, ocupa a mente do preso. Né? Para outras pessoas vai te dar um poder de discernimento. Eu falo para os adolescentes, para esse povo que adora tecnologia, cara, tecnologia é ponte para o social, vamos continuar lacrando na rede social, vamos continuar lá botando foto, mas com texto bonito, respeitando a vírgula, sem aquelas palavras erradas. E onde é que a gente aprende isso? Nos livros. Quer lacrar? Vamos lacrar com citação literária. Não é citação lá do Google, autor que a gente nem sabe quem é. Pega um livro ali, tosse. Cara, olha que bacana, né? A gente lacrar pela inteligência, né? Então, é isso. Eu acho que eu encerro essa parte dizendo para vocês assim, ó, onde houver livros e houver um leitor, nós temos uma biblioteca, independente de onde quer que ela seja, né, onde ela esteja. Mas a gente ainda está em 2025 e
a gente não tem um cenário muito legal para leitores e para ambientes com livros, né? Kátia, a gente está fazendo uma pergunta para todos os nossos convidados, então temos uma pergunta clássica para você dizer em uma palavra. Para você, ler é? Transformar. Muito bem. Que lindo! Kátia, muito obrigada pela sua presença. Foi muito legal, várias histórias inspiradoras, né? Espero que a gente possa ter você nessa caminhada do Instituto, né? Que a gente possa se encontrar mais vezes. E muito obrigada por você ter vindo e ter topado estar aqui hoje. Eu que agradeço, né? É isso, né? Tudo começa pelo livro, a leitura, tudo vai além disso. E a gente não precisa de uma nação completa de leitores, mas se a gente conseguir conquistar, né? O garotinho, aquela pessoa, aquele senhor, se a gente conseguir fazer com que esse breve momento aqui que a gente teve, né? Que o Instituto proporcionou a gente, com que uma pessoa fala assim, pô, eu vou abrir um livro, vou ler, já valeu a pena, né? E a gente só não pode desistir, né? Seguir em frente lutando por uma nação em que as pessoas tenham mais acesso ao livro e à leitura, e aí fazendo jus, né, a premissa da Agenda 2030 da ONU, dizendo, né, não vamos deixar ninguém para trás, né, no acesso ao livro e à leitura, inclusive no cárcere, se for o caso. Eu que agradeço o convite de vocês, extremamente honrada. Parabéns, Kátia, você é um ser humano de exemplo, né? A gente tem muito orgulho do que você faz pela humanidade. Nós, do Instituto Positivo, trouxemos você com todo o carinho do mundo, porque também somos carregados de propósito, assim como você. Obrigada, gente. Siga a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Mande suas perguntas e comentários, porque a gente vai conversar ainda muito sobre leitura. O Instituto Positivo acredita que ler transforma, e a gente quer convidar você para vir com a gente. Tchau!